Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Amanda Esteica, daqui do Ateliê Cheiro de Pano, no Rio de Janeiro. Nosso ateliê fica no bairro da Tijuca. E hoje eu vim trazer para vocês uma bonequinha nova, que é lançamento, essa boneca. É uma bonequinha que vocês vão olhar, vocês vão lembrar, ela tem um estilozinho mais countryzinho. Tem muitas bonequinhas por aí nesse estilo, né? Pequenininha, com asa, um estilo mais countryzinho. Então, hoje nós vamos aprender essa bonequinha. O nome dela é Chloe. Na descrição do vídeo eu vou estar explicando direitinho o significado do nome dela, mas resumindo, o significado de Chloe é Broto verde, broto novo, planta nova. planta nova. Então eu pensei assim, algo novo, algo que está nascendo, florescendo, algo que está se renovando, né? Então assim, eu achei bem legal o significado do nome Chloe, tá? Então a gente vai estar fazendo essa bonequinha hoje. Eu vou estar colocando ela aqui de lado. Lembrando que esse projeto vai estar na nossa loja virtual, tá? Que é www.ateliercheirodepano.com.br, tá? Se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal do YouTube, é só você clicar aqui, se inscrever. Não se esqueça de ativar o sininho, porque toda vez em que a Amanda do Ateliê Cheiro de Pano colocar um vídeo novo, vai entrar como notificação para você e você vai ficar sempre atualizado das nossas novidades. Não é só curtir, é se inscrever. Isso, não pode só curtir. Se você só curtir, você não vai receber notificação, tá? E a gente todo dia vai estar postando um vídeo aqui para vocês. Então, se vocês não ativarem o sininho, vocês não vão receber a notificação do vídeo novo, tá bom? Vamos começar? Deixa eu mostrar para vocês o projeto. Esse aqui é o original, né? Vocês vão estar recebendo lá pela loja virtual, quando vocês efetuarem o pagamento. Ele vai estar mais ou menos assim, porque aqui o meu é original, então tá de forma na caneta ainda, tá? Só para lembrar também, comprando o projeto digital, você tem que esperar, se for boleto, né? Você tem que esperar a aprovação do boleto. Caso seja cartão, a liberação é imediata. Você tem que ir em meus projetos digitais e baixar, fazer um download para o seu computador. Feito isso, depois que o seu arquivo estiver no seu computador, você vai poder imprimir a hora que você quiser, tá bom? Então vamos começar, meninas. Todos os meus projetos, eu gosto de ter sempre os projetos nessa folhinha, nesse plásticozinho, que é uma capa de encadernação. Pode ser acetato, cartolina, mas a capa de encadernação, ele é durável e é transparente. Então, na hora de você tirar o seu molde, você consegue ver o que está embaixo, tá? E facilita muito isso na hora de tirar o seu projeto. Então, eu tenho aqui todos os meus cortadinhos, tá? Eu adiantei, meninas, algumas partes, porque eu achei que não havia necessidade de a gente ficar se repetindo, tá? O que eu fiz? Tudo que é corpo, braço, perninha, tudo que faz parte da anatomia, vamos dizer assim, da bonequinha, eu vou riscar no meu tecido pele, tá? Lembrando sempre, tá? Tecido pele, a orelha tem que estar em pé e a sua bonequinha, o seu risco tem que estar deitado. Porque a elasticidade do tecido está na largura dele. Então, quando você vai encher a bonequinha, ela vai crescer, vai ficar mais alongada. E não ao contrário, baixinha e mais parrudinha, tá? Então, você vai riscar corpo, braços e pernas, todo nesta posição que eu expliquei para vocês. Depois que você riscar, você vai para a máquina, vai costurar em cima do risco. Isso tudo vai estar explicado no próprio projeto, tá? Todo passo a passo tá explicado no próprio projeto. Ó, costurar no risco. Então, tudo vai estar explicado dentro do projeto, tá? Mesmo que você não fique com medo de esquecer do que eu tô falando aqui, mas vai estar especificado no seu projeto. Então,
uma coisa que acontece muito na aula, vocês riscam no tecido e corta. Não pode cortar. Riscou, costura todo o corpinho primeiro, depois você vai cortar, você vai desmembrar corpo, braços e pernas daquele tecido que você costurou, tá ok? Feito isso, você vai desvirar, cortou, né, com a margem de meio centímetro, olha mais ou menos quanto fica de tamanho, ó. É meio centímetro aproximadamente. Esse pescocinho, ele é bem cavadinho, então no pescocinho você vai dar pique. Gente, o meu pano tá desfiadinho assim, porque ela já estava desvirada, tá? Eu esqueci, desvirei antes. Então eu tive que voltar a esse passo aqui para mostrar para vocês. Então o pano ficou meio mastigadinho, tá? Isso não acontece quando você corta, porque eu virei e já desvirei. Então, ó, você vai dar o pique dos dois ladinhos do pescoço. Isso vai fazer com que o pescocinho tenha definição da cabeça para o corpo, tá? Vai desvirar e você vai encher normalmente. Enchendo, gente, ela é uma boneca mais durinha, tá? Ela não é tão fofinha. Eu já enchi a minha e já vou mostrar pra vocês, tá? Lembrando sempre também que é importante, desvirou, assenta a sua costura. Você vai assentar a sua costura. Isso aqui já faz com que você modele a sua bonequinha e ela fique toda já modeladinha, tá? Não se esqueça desse passo de você desvirar e assentar a sua costura. Eu adiantei um pouquinho, eu já enchi o meu corpinho, ele é um corpinho mais durinho, mais firme, tá? E eu já costurei uma perninha e um bracinho. E vou costurar, mostrar pra vocês agora como que eu prendo a minha perninha e o meu bracinho. A gente tá com visita aqui, uma lagartixinha nos visitando. Não mata ela, que ela come mosquitinho. Então, ó, na perninha, gente, olha, eu já enchi a perninha e deixei, ó, um dedo vazio, tá? Porque isso vai dar mobilidade à perninha da boneca, tanto no braço quanto na perninha. Senão, ela ficaria uma perninha dura, tá? Ela ficaria assim, ó, ela não teria movimento. Dei um pontinho pro plumante ficar aqui e não subir. E agora eu vou posicionar a perninha no corpo e vou fazer pontinhos aqui agora. Eu tô usando a linha 100% poliamida, que é uma linha resistente. Eu não gosto de usar a linha de pipa, porque ela é grossa e embola demais. Ela não corre bem. Aqui, ó, eu gosto de prender com pontinhos caseados. Pode estar fazendo pontinho que você quiser, tá, gente? Quem quiser embutir essa perninha também pode. Aqui, ó, o intuito é só prender bem firme, porque essa bonequinha, ela não vai ficar trocando de roupa. É uma bonequinha pra gente usar penduradinha, numa guirlanda, pendurar ela no cantinho de uma parede, no cantinho lá da sua casa, na porta do quarto. Então, ela é uma bonequinha decorativa. Se fosse uma bonequinha que fosse trocar de roupa, nós daríamos um outro acabamento. Então, aqui vocês podem estar fazendo dessa forma. Arrematar. Não usem essa linha muito comprida, tá, gente? A gente acaba usando nos vídeos para não ter que ficar trocando.
de linha toda hora, mas o ideal é usar a linha na proporção certa para não ficar te atrapalhando, porque linha grande demais acaba te atrapalhando. A famosa linha de preguiçoso. Bracinho, também a mesma coisa, ó. Deixei um dedinho, dei aquele pontinho pro plumante não escapulir. Só que o bracinho, se vocês notarem, ó, eu não vou prender assim, já é uma mania que eu tenho. Eu não gosto de prender bracinho assim. Eu gosto sempre de dar um acabamento. Eu gosto de levantar ele e jogar, ó, o feinho pra baixo, ó. Então eu venho aqui, levanto, ó, o sovaquinho dela. E depois eu abaixo e vou prender com os pontinhos, tá? Já vou mostrar pra vocês. Quem quiser tá prendendo com alfinete primeiro, também pode. Se dá uns 2, 3 pontinhos, já é o suficiente, tá? E já pode arrematar. A estrutura da bonequinha já tá pronta. Fica assim, os bracinhos, ó, bem molinhos. Uma bonequinha bem gostosinha, tá vendo? Dá pra criança brincar também, tá? Dá pra brincar também. Ela só não vai trocar roupa nesta roupinha, tá? Com esse modelinho de roupa. Eu vou deixar ela sentadinha aqui do lado. E a gente vai começar a fazer a roupinha. A roupa, eu pego o projeto, eu vou riscar todo ele primeiro aqui no tecido, tá? E toda a roupinha, antes de você tá indo pra máquina, você vai cortar em cima do seu risco, tá? Então, recapitulando, roupinha, riscou, primeiro você vai cortar em cima da linha, depois você vai pra máquina costurar com aquela distância de um pezinho de máquina, tá? Eu já risquei aqui o shortinho e a gente vai cortar o shortinho em cima do risco. Ó, cortei as laterais. Lá no projeto, vocês vão ver que tem uma linha aqui no meio. Essa linha você não vai cortar agora, tá? Primeiro você vai para a máquina costurar as laterais. Deixa eu tirar aqui. Você vai costurar as laterais, lembrando da distância do pezinho de máquina, que é muito importante. Dá sempre, gente, o retrocesso. Costurou uma lateral, costura outra. Limpa tudo, corta todo excesso de linha, sempre. Agora, essa linha no meio, que eu falei pra vocês anteriormente, você vai usar ela como guia. Você vai fazer um pezinho de máquina em toda a volta. Você vai começar aqui na bainha, vai subir, vai dar a volta e vai descer e terminar com retrocesso. Então, você vai contornar com a máquina em volta desse risco. Vocês vão entender agora, depois que eu costurar. Só que eu fiz uma coisa, eu não diminui o ponto da minha máquina. Eu tô costurando no ponto de de puxar
o franzido. Deixa eu só passar a costura aqui de novo, porque vai desmanchar. Essa costura vai correr. Pronto, ficou largo. Ó, foi isso aqui que eu fiz. Não sei se vai dar pra enxergar pela câmera a linha da máquina. Mas eu costurei em volta desse risco. Agora eu vou cortar em cima desse risco. Eu vou fazer uma abertura aqui no meio e vou dar 2 piques, ó, um para cada lado. Desse jeito, ó. Cortei no meio e dei um pique para cada lado. Isso a gente brinca. Isso aqui é calça de preguiçoso, porque é uma calça bem fácil de fazer. É um modelinho bem simples. Ó, quando fica repuxado assim, ó, é porque o meu pique aqui dentro foi pouco. Eu não fui lá muito pertinho da costura. Aí eu tenho que ir lá, ó, abrir mais um pouquinho. Aí fica bem arrumadinho. A calça já tá pronta. Calça pronta. Olha como fica quadradinha, bem certinha, ó. Vou reservar a calça. O vestido, meninas, o vestido vem assim, o projeto. Eu quero mostrar porque isso aqui também surge muitas dúvidas sempre. No projeto vem desenhado assim. É como se fosse a metade de um vestido, tá? Não tá desenhado o peito do vestido completo, porque às vezes não cabe na folha. Então a gente sempre desenha às vezes dessa metade até a manga. E isso tem que ser espelhado, tá? Então aqui tá a metade, como se fosse, ó, só esse lado do meu vestido, tá? E eu tenho que espelhar para sair o outro lado do vestido. Lá vai estar explicando aonde é dobra de tecido. Você vai dobrar o tecido. Ó, o tecido tá dobrado, tá? Eu gosto de dobrar direito com direito porque a gente vai riscar, tá? Então, dobre direito com direito. Você vai riscar de um lado. Riscou de um lado e você vai espelhar e desenhar do outro, riscar do outro, tá? Lembrando que aqui em cima no ombro é dobra de tecido. E aqui no meio vai estar escrito espelhar o molde. Então, esse movimento no tecido dobrado no ombro do vestido, do peito do vestido, tá? Depois que você riscar, ponha um alfinete, porque você vai cortar e esse tecido vai querer andar na hora que você vai estar cortando. Isso é importante. Depois, se você tiver um pouco mais de prática, não precisa, mas eu sempre aconselho você colocar o alfinete. E depois você vai cortar em cima da linha do risco que você fez com o seu lápis ou sua caneta fantasma. Aqui eu fiz com caneta azul para vocês enxergarem o que eu tô fazendo. Esse tecido, ele é um veludinho, tipo um cotelezinho. A gente tem ele lá na nossa loja virtual. Essa bonequinha não tem kit pronto dela, mas a gente tem o material, tá? A gente tem o tecido pele, nós temos o cotelê, né, que é o veludinho, isso tudo lá na loja virtual. Já cortei, vou deixar ele aqui de ladinho. Nós vamos fazer agora a saia do vestido, tá? A saia do vestido, ela é medida, tá? Nós vamos cortar na medida de 10 centímetros
por 55, uma tira de 10 centímetros por 55, tá? 10 por 55, aqui tem menos, por quê? Daqueles 55 eu dobrei ao meio e vai sair 2 partes, tá? Deu para entender? Isso aqui estava emendado, é porque eu já adiantei uma parte. Então, tem 10 de altura por 55 de largura. Você vai dobrar ao meio e vai cortar, vai ficar 2 sainhas, tá? Depois que você tiver com as 2 sainhas, você vai pegar uma rendinha, você vai pegar a rendinha que você quiser. A rendinha que você quiser. Se não quiser colocar rendinha, também não precisa colocar, mas ela vai dar um efeito bem legal que eu vou mostrar pra vocês depois na bonequinha pronta. Então, eu vou pegar o bordado inglês que eu tingi no café, tá bem manchadinho, ó, eu deixei ela bem manchada. Vou posicionar direito com direito e vou passar a máquina. Já costurei, cortei o excesso. Você só vai, ó, abaixar aqui o seu bordado inglês. Não precisa rebater costura e nem precisa passar a ferro, porque vocês vão entender isso depois, tá? Agora, você vai aumentar, você vai fazer esse processo nas 2 partes da sainha, tá, meninas? Agora, você vai pegar, aumentar o ponto da sua máquina, naquele ponto que a gente puxa o franzido. Na minha máquina é o 5.0. Vou dar o retrocesso de um lado e vou passar esse ponto na sainha, no cós da sainha. Nós vamos puxar esse franzido, é o que a gente chama de ponto franzido, né? Ponto de franzir. Você vai puxar esse franzido até que ele se encaixe aqui na cintura do vestido, que é esse espaço aqui, ó. Tá? Esse espaço. Então, você vai franzir o vestido até que chegue nessa largura aqui. Isso para as 2 sainhas. Eu já adiantei uma e tô fazendo essa para vocês verem. Então, já chegou no tamanho, aí eu venho aqui e amarro, ó. Eu dou 1, 2, dou 3 nozinhos para não escapulir. E corto o excesso. E ajeito o seu franzidinho, ó. Aí você vai pegar o seu peito do vestido, você vai abrir. Você vai abrir ele, vai botar o direito virado para cima, o direito do peito vai ficar olhando para você, e você vai pegar o direito da sainha e vai posicionar para baixo. Dessa forma. Lembrando que nunca, gente, é assim, ó. Vocês nunca vão prender a saia assim, nesse vestidinho, tá? É direito, com a saia virada pra dentro do peito, tá? E eu gosto de endireitar o franzidinho mais para o meio, mais para o centro, pro franzido ficar mais centralizado. E é bom alfinetar para te dar mais segurança na hora de você ir pra máquina. Quem quiser também pode estar alinhavando. Não se esqueçam de voltar a linha, o ponto, para a posição de costura normal.
porque nós estávamos com ponto mais largo. E agora eu vou costurar a saia na cintura do vestido. Retrocesso, ajeitando o franzidinho. Eu não gosto de uma vez só, para ir ajeitando o meu franzidinho do jeito que eu quero, bem distribuído. Às vezes a gente passa correndo e o franzido anda junto com a máquina e vai todo para um lado só. Você vai fazer isso dos dois lados. Vai repetir o processo agora com a outra sainha. Ó, já prendi de um lado. Tá dando pra ver bem? E agora eu vou prender do outro, ó. Direito com direito. A sainha parece que fica assim, olhando, parece que fica esquisito, né? Que ela parece que fica de cabeça pra baixo. Mas depois que a gente desvira, ela fica certinha. Você vai passar na máquina de novo. Vai tirando os alfinetes. Se você tem medo de costurar em cima do alfinete, pode tirar. Depois que a máquina estiver segurando o seu tecido, você pode soltar o alfinete, sem medo. Aqui já tá pronto. Agora você vai virar direito com direito. E você vai fechar as laterais, ó, as laterais do vestido, ó, tá? Deitado assim, dá pra ver? Agora vai fechar a manga e o comprimento da saia. Eu gosto de começar sempre pelo babado, pelo barradinho, porque aqui você consegue ajeitar e não ficar com defeito lá embaixo na bainha. Deixa eu trocar minha linha que acabou. Eu botei minhas linhas cheias. Deixa eu pegar aqui que eu já deixei um monte de branquinha cheia. Peraí. A linha sempre gosta de acabar na hora que ela não é pra acabar, não adianta. Pronto. Então, alinha a sua rendinha aqui embaixo, o seu bordadinho inglês, para não ficar torto. Já ajeita a manga. E a mesma coisa na outra lateral. Ninguém viu que a minha linha arrebentou. Eu tô costurando essa linha.
Certo. O outro lado costurou? O outro lado foi. Esse lado aqui que eu comecei a costurar e fui embora e não olhei. Agora eu vou dar um pique debaixo do bracinho dela, do vestidinho, para não ficar repuxado. Aqui eu gosto de estar passando zigue-zague e a gente vai desvirar. Desviramos. E o vestidinho fica assim. Não se preocupem com aonde vai ficar a cabeça. Agora, ó, você vai dobrar ao meio e você vai dar um piquezinho aqui. E vai dar um pique para cada lado de aproximadamente uns 2,5 centímetros para cada lado. Não abra muito, tá? Nós vamos medir isso depois na bonequinha na hora que for vestir. Mas isso já fica assim. Agora eu vou reservar. E ela tem uma asa. Já acabei com a máquina, já. Eu posso guardar a máquina aqui para abrir espaço para a gente poder trabalhar melhor. Deixa eu só tirar isso aqui da frente, que aí a gente vai abrir um pouquinho de espaço aqui para a gente trabalhar melhor. Bom, gente, ela tem uma asa que eu já costurei para adiantar, tá? Aqui eu usei o tecido algodão cru, não é o tecido algodão pele, é o cru, é algodão lavado. Tingi também no café, pode ser no chá. Eu tingi no café e eu coloquei tecido com tecido e manta. Risquei com a caneta fantasma e costurei tudo em cima do risco, tá? Alfinetei bem para ir à máquina e depois eu vou cortar com a margem de meio centímetro, tá? Costurei em cima do risco e vou cortar com meio centímetro aproximadamente. Lembrando a vocês que o material para confeccionar a boneca Chloe tem lá na loja virtual os tecidos, o projeto. É só você procurar boneca Chloe. Não encontrando, gente, tendo alguma dúvida da loja virtual, entre em contato com a gente pelo WhatsApp. Na própria loja tem o símbolo do WhatsApp que cai direto no nosso zap. Ou querendo entrar em contato direto também. Na descrição também dos vídeos também tem os nossos contatos. Ó, eu vou dar um pique aqui no meio, tá? E aqui, aonde tá essa linha, porque também vem espelhado, ó. Você vai desenhar de um lado e vai espelhar. Então, aonde você deixou essa linha, você vai dar um corte aqui no meio, tomando muito cuidado para não cortar os dois tecidos, ó. É porque pelo vídeo não tem como vocês enxergarem. Mas olha,
eu não sei se consegue ver pela transparência do tecido, ó. Que tem, ó, 2 tecidos. Eu vou arriar um pouquinho mais o tecido. Tá dando pra ver? Aqui embaixo tá mais grossinho e aqui em cima tá mais fino, ó. Vocês têm que, ó, ir fazendo esse movimento e soltando o outro tecido para que na hora que você vá dar esse pique, você não corte o tecido dos 2 lados. Se você fizer isso, você vai ter que fazer outra. Porque aqui atrás vai ficar rasgado, ó. Tá? Se você picar dos 2 lados, tá? Então você só tem que picar de um lado. Aí você vai desvirar. E com o seu cabinho do pincel, você vai assentar a sua costura e modelar a sua asinha. Apoia ela na mesa, ó, e você vai modelar a sua asinha. E fica assim. E vai ficar desse jeito. O lado bonitinho vai ficar para fora e o que tá aberto vai ficar para o lado virado para a boneca, colado pro lado da boneca. Vamos começar a preparar agora a parte toda de alinhavo, pra gente começar a vestir a nossa boneca. Ela tem essa calçola que eu estou usando a linha crua, na cor crua. Você vai poder estar usando a outra cor se você quiser. Eu tô usando a crua para combinar. É a combinação que eu quis fazer. Eu gosto de começar o alinhavo pela lateral, porque fica mais fácil depois da gente estar amarrando e fazendo o lacinho. Dê a distância de um dedo da bainha e é somente um alinhavo. Isso aqui nós vamos puxar para amarrar no corpinho dela. Eu já puxo e corto. E vamos para o outro lado. Um dedo de distância do barrado. E eu vou fazer o alinhavo em toda a bainha da calça. Fica assim. E agora a gente vai fazer no cós, na cintura. Começa pelo meio, deixando também um dedinho, mais ou menos, e você vai estar fazendo o alinhavo. Se você quiser dobrar, pode dobrar. Aqui eu não vou dobrar pelo estilo de boneca que eu tô fazendo, que é mais country. Então é uma coisinha mais despojada, tecidinho rasgado. Eu gosto sempre de rasgar o tecido tanto aonde vai ficar a bainha, né, na perninha, quanto na cintura. Então isso já fica como um acabamentozinho no country, tá? Não querendo, é só dobrar para dentro. E vai ficar assim.
E agora nós vamos para o vestido. O vestido eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar a linha crua da minha ponta. Já vou estar fazendo o franzidinho do braço. A linha que não precisa de estar dobrada. Eu vou dobrar 2 dedinhos para dentro, aproximadamente uns 2,5 centímetros, quase 3 centímetros para dentro. E quando você der essa dobra, você vai sentir no seu dedo aonde está terminando o tecido aqui dentro da manga. E é justamente aí que você vai começar a fazer também o alinhavo aqui, ó. Você vai prender, fazendo com que essa manga não desdobre, não venha para fora, dando um acabamento perfeito para quem for olhar dentro da manguinha, aqui, ó, dentro da manguinha. Sempre, ó, reservando, deixando as linhas sobrando para ser amarrado depois na boneca. A segunda manguinha, você vai fazer a mesma coisa, só que eu gosto sempre, ó, de ver o tamanho de uma com a outra, ó, para ver se vai ficar igual. Pra gente não dobrar mais uma do que a outra. Tá dando para ver bem de pertinho? Já terminamos. Agora que vem uma gracinha aqui agora. Eu peguei a linha de bordado. Essa cor aqui, ela é puxadinha mais pro cenoura, que é o tom da florzinha do vestidinho. Tô usando 3 fios da linha de bordar. Venho agora na junção do tecido com o bordado inglês. Eu pego no bordado inglês e vou fazer, ó, um franzidinho em toda a volta. Só tenta fazer pontinhos pequenos, não dê pontões não, tá? Ó, são pontinhos pequenininhos. Nesse encontro do tecido com o bordado inglês. Você vai fazer isso em toda a volta. Furei o dedo. Em toda a volta, até chegar no meio. Comecei pelo meio, tá, gente? Cuidado para não se furar. Lembrando também, ó, aqui já ia acontecer. Não deixe essa sobrinha de tecido descer, tá? Ela tem que estar pra cima. Você vai alinhavar só no bordado inglês. Aquela sobrinha de tecido vai estar para cima. Chegando aqui no final. A gente vai deixar também a linha sobrando aqui também, ó. Eu dou um nozinho
caso a gente abra um pouquinho para ela não escapulir. E você vai deixar isso assim, do jeito que tá, tá? A asinha, nós vamos fazer um acabamentozinho nela também. Eu tô usando também os 3 fios de linha. Começo aqui por dentro, aonde tá aberto, e vou fazer um alinhavo também, um pesponto, na verdade, não alinhavo, um pesponto, ó. Pontos mais grosseiros. Eu dou uns 2, 3 pontos e faço um X. Faço mais 2, 3 pontos. São pontos mais largos aqui, tá, gente? Ó. É como se a gente tivesse remendado aqui a asinha dela. Ela não é uma anjinha, tá? Ela é uma bonequinha, ela é uma menininha que se vestiu de anjinho, tá? A minha Chloe não é um anjo, ela é uma menininha que se vestiu, foi brincar e botou uma asinha. Pra quem tem menina em casa, às vezes elas gostam de botar asa de borboleta. Ela tá com asinha. Vocês vão fazer isso dos 2 lados, tá? Vou fazer só até a minha linha acabar. Acho que ela não vai dar pra tudo mesmo. A gente já vai vestir ela. Lembrando do projeto que tá lá na loja. É só vocês entrarem lá na loja, procurar projetos digitais, no setor de boneca, projetos digitais, a bonequinha Chloe vai estar lá. Ela e todas essas bonequinhas que vocês estão vendo aqui atrás, tá lá na nossa loja digital, na nossa loja virtual. Olha, a linha deu pra tudo. Eu vou arrematar aqui. Já fizemos aqui. Agora eu venho com o meu pincel. E o meu blush. Eu venho agora fazendo esse efeito esfumado. Só aonde tá o bordado, ó. Você vai varrer. Desse jeito. Sempre, ó, botando o pincel no blush.
varrendo só onde tá o bordadinho. E a asinha fica assim. Com o meu pincel também, aonde eu fiz o alinhavo do barradinho da calça, eu também vou dar uma sujeirinha, ó. Dos dois lados, tá? Isso dá um aspecto mais envelhecido na boneca, ó. Vai ficar assim, dos dois lados. Aqui em cima não precisa fazer, mas se quiser, pode fazer também. E a mesma coisa aqui embaixo, ó. Aqui vocês vão caprichar mais, ó, pra aparecer, ó. Esse blush que eu tô usando, vocês podem estar usando qualquer cor, tá? Desde que não seja nada muito rosado, que não vai combinar com o estilo. Então, use um tom de blush mais puxado pro amarronzado, uma coisa que vai dar um efeito mais gasto no tecido. Ó, notem que como ele tem 3, 4 cores ali, eu vou, ó, fazendo essa baguncinha aqui que eu tô fazendo, ó. Não tendo um só, faz com um só, não tem problema. Como ela vai ficar penduradinha na parede, eu capricho mais na frente. Fica assim, bem gasto na parte de baixo. Uma linha. Oi? Tem uma linha na frente. Aí é a linha que a gente vai puxar depois, ó. Ela fica bem manchadinha aqui embaixo, tá? E a gente vai começar a vestir ela. Bem, vamos passar agora para a pintura e a montagem da nossa bonequinha Chloe. Deixa eu separar aqui. Ela já tá aqui montadinha, esperando a gente. Vou começar a colocar a calça, vestir a calcinha nela. A calça dela é aquela calça que vai santropeito, bem em cima. Ela vem bem debaixo do sovaquinho dela. Aperta bem. E dá um lacinho. Ajeita os babadinhos, franzidinho. E vamos amarrar também a parte de baixo das calçolas dela.
dá um nozinho pra não desfazer e depois você dá um lacinho. Aí seu lacinho vai estar sempre bonitinho, se você der um nozinho antes do laço. Como a gente fez aquele sombreadinho, ó, dá esse efeito, ó. Dá esse efeito mais envelhecidinho no barradinho da calça. Pra quem não gosta, não precisa fazer, tá? É usar o mesmo processo de costura, da montagem, não usar o sombreadinho com blush. Pronto. Ela fica assim, com a calcinha, ó. Só de calcinha ela já fica linda, ó. Dando pra ver? Agora, o vestidinho, lembra que eu falei pra vocês, lá no comecinho, pra gente não abrir muito. Porque se eu abrir muito, na hora de enfiar, ele vai passar tranquilamente no pescoço, na cabecinha. Porém, vai ficar uma abertura muito grande na hora da gente fechar. Não vai ficar um acabamento legal. Então, se você abrir aproximadamente de 2,5 centímetros a 3 centímetros para cada lateral, a partir daquele picotezinho que nós demos no centro, ela já entra, ó, perfeitamente e já com acabamento, ó. Lembrando que isso daqui a gente tá fazendo, esse tipo de acabamento, porque é uma roupinha que vai ficar definitiva, não vai ficar trocando. Então, nos permite dar esse acabamento nela, tá? Caso você tenha aberto um pouquinho mais e tenha ficado rasgadinho aqui do lado, você vai passar um alinhavo e vai puxar para franzir, tá? Aqui nem precisou, porque ela ficou super ajustada. A primeira que eu fiz, eu já abri um pouquinho mais, eu dei um mole e abri um pouquinho mais. Então, eu passei a linha para poder franzir. Se vocês notarem depois de pertinho, eu vou mostrar. Essa daqui eu não vou fazer porque não precisou. Ela entrou perfeitamente, ó. E automaticamente ela já dá uma dobrinha para dentro, que já dá um acabamento legal. Aí você vai pegar aqui a manguinha, ó. Já vai amarrar bem apertadinho. Quando eu não vou botar lacinho, eu começo sempre a fazer esse pontinho aqui alinhavo, esse franzidinho, pela parte de baixo aqui, ó, uma parte de baixo do bracinho. Por quê? Porque a hora que eu for cortar isso, não vai aparecer, tá? E antes de cortar, eu às vezes ainda faço isso aqui, eu já ia cortar e não ia mostrar pra vocês. Eu gosto de colocar a linha na agulha, depois que eu dei nozinho. E faço isso aqui, ó. Tá dando pra ver no vídeo? Ó, dei o nozinho. Não vou cortar aqui pra não ficar aqueles pontinhos, aquelas... tipo um chifrinho, né, aparecendo. Ó, o nozinho entrou. Não fica aparecendo o nozinho. Aí eu corto. Aí some. Não fica aquele fiapinho. Parece 2 chifrinhos assim, pé, quando a gente corta. Desse jeito não fica. Então, eu gosto de fazer isso quando eu não vou dar lacinho, tá? Se eu for dar lacinho, eu já começo a dar o lacinho na parte de cima e não embaixo. Mas aqui eu não queria dar lacinho porque eu acho que não ficava legal. Eu amarro e dou 2 nozinhos por cima, um do outro, pra não soltar. Boto na agulha. É bom usar agulha com bumbum grande, tá? Não usa agulha com bumbumzinho muito fechado, que aqui você vai sofrer pra enfiar essa linha aqui. Depois você corta.
arrumando os franzidinhos. E ela já tá nascendo, ó. Tá? A boneca. Aqui. Pode falar, mano. Lembra desses fiapinhos aqui que no começo você achou até que eu tinha esquecido? Não. Por quê? Ela tem um efeitozinho aqui na sainha dela, tá vendo? Ela é franzidinha. Pra dar esse efeitozinho, tipo um balonezinho, ó. Ela vai ficar estilo um balonezinho, mas não é bem um balonê que eu queria fazer, não. Eu só queria dar esse efeito. Então, agora a gente vai pegar e eu vou puxar. Deixa eu só botar a linha aqui na agulha, que eu deixei isso pra fora. E é pra ficar para dentro. Quando vocês forem começar ou terminar esse alinhavo, deixe virado pro avesso, tá? Porque a gente vai amarrar. Aí o nozinho vai ficar aparecendo. Deixa pra baixo. Aí nós vamos puxar. Aqui você vai puxar até onde você quiser, tá? O franzido que você quiser aqui. Não puxe muito também pra não ficar demais. E você vai dar um nozinho. A hora que ela parar de correr, já pode amarrar. Fica assim, ó. A roupinha dela fica franzidinha. Bom, a asa vai ficar como cereja do bolo, tá? Vai ficar lá pro finalzinho. Eu cortei algumas florzinhas de feltro, que vai estar lá no projeto, o moldezinho pra vocês. Eu peguei as florzinhas e eu vou fazer um pontinho, como se eu estivesse fazendo um círculo aqui no meiozinho. Eu vou fazer e vou mostrar pra vocês. São praticamente 4 pontos, ó. Não precisa de ser nada perfeito, porque não vai aparecer. Ó. 3 pontos, 4 pontos, vai depender do tamanho do seu ponto. O meu deu 3. E eu vou puxar. É só no miolinho, tá? Como se fosse um formato em círculo no miolinho. Quando você puxa, a florzinha faz isso aqui, ela enruga, ó. Ela fica enrugadinha. Você vem atrás e dá um pontinho de arremate. Vou fazer só mais uma para vocês verem, porque eu já tô com as outras prontas. Ó, um ponto. Mais um. Eu vou girando ela, ó. E puxa. E arremata aqui atrás. Aí você vai cortar 5 florzinhas dessa.
5 folhinhas, que também vai estar lá no projeto, tá? Depois que você cortou, fez o franzidinho todo, eu peguei uma linha verde, dei um nozinho, fiz assim, ó, vários nós, tá vendo? Fiz um nozão. Essa linha aqui que eu tô usando é uma linha chamada torçal. Só que você pode estar usando linha de crochê também, que é uma linha grossa, tá? É uma linha de bordar mais grossinha, então pode ser linha de crochê. Então, eu fiz um super nó. Venho aqui no miolinho, ó, e vou enfiar a minha agulha de cima da florzinha para dentro. Ficando assim, ó. Aquele verdinho ficou como se fosse o pistilinho da florzinha. Vou cortar em tamanhos aleatórios, ó, os cabinhos. Vou fazer isso em todas as florzinhas. Faço um nozão, meio da florzinha. E corta. Os tamanhos dos galinhos é bom que fique bem diferentes um dos outros, tá? E o nozinho também não pode ficar com rabinho. O nozinho tem que ser bem na pontinha da linha. O intuito é fazer só o miolinho da flor. Pronto. Só falta mais uma. A do cabelinho dela, ela tem uma florzinha no cabelo. Eu só vou fazer o miolinho. Não vou deixar o rabinho, eu só deixei o miolinho. Em uma, tá? Que é o do cabelo. Notem que ela tem esse raminho de florzinhas, ó. Vocês podem estar notando a diferença. A diferença aqui foi o feltro. Esse feltro aqui que eu tinha é muito antigo. Então, era da época que os feltros eram mais grossos. Era um feltro, assim, mais resistente. E agora, os feltros que a gente acha é um pouquinho mais fino. Então, a diferença tá no feltro. Então, o tamanho da folhinha, da florzinha lá do projeto, tá um pouquinho maior para justamente dar esse desconto na gramatura do feltro, tá? E eu vou prender, ó, as florzinhas em tamanhos, tamanhos diferentes, de alturas diferentes. Ó, eu vou deixar a altura bem diferente. E vou dar um nozinho aqui em cima para prender tudo. Dá um nozinho aqui, ó. Se você tivesse deixado o negócio um pouquinho maior, era mais fácil de dar nozinho, entendeu? Pronto. Aí você vai reservar e vem com a cola quente. Tem as folhinhas. Aí você vai dar um beliscão em todas as florzinhas, não, folhinhas. Você vai beliscar elas assim, ó, pra elas ficarem mais bagunçadinhas. E vai dar um pinguinho de cola. E aonde tá aquela linha aparecendo, ó, nós vamos colar.
Então, aquele nozinho branquinho que fica lá no bumbum da florzinha, some nesse momento. Pronto. E assim fica o arranjinho que vai ficar na mãozinha dela, tá? Eu vou deixar aqui do lado. Esse aqui que sobrou, eu também vou colar já, ó, que é o do cabelinho. E vou deixar aqui do lado, esperando o nosso cabelinho ficar pronto. Que é essa daqui. Vou mexer aqui do ladinho. Bom, com o meu blushzinho, que nós usamos para fazer o esfumadinho da roupa, agora eu vou pegar ele e vou passar no pezinho. Vou passar na mãozinha. Agora acertei. Na mãozinha. E já venho aqui, ó, também já marcando as minhas bochechas. Deixa eu só virar um pouquinho pra mim. Tá? Fica assim. Com a minha caneta fantasma, deixa eu só virar a Chloe pra mim, pra gente fazer parecida, né? Eu venho aqui com a minha caneta fantasma e já vou marcar, ó, o centro aqui da minha cabecinha, onde eu vou querer o narizinho, o pinguinho aqui embaixo da boquinha. E eu vou ter que virar pra mim um pouquinho, pro olhinho dela não ficar torto, ó. Por que que eu dei esse espação aqui de um dedo, mais ou menos? Porque o cabelinho dela vai vir até aqui, mais ou menos, ó. Isso tudo aqui eu não posso contar como centro, dá pra fazer a medida da cabeça. Porque o cabelo dela vem mais ou menos até aqui, tá? Então, eu tenho que trabalhar com essa área aqui e não com a cabeça toda. E aqui eu já sei mais ou menos onde eu vou puxar, ó, a minha sobrancelha. Isso tudo com a caneta fantasma. Com a nossa Micron, eu venho agora e vou passar por cima do nariz, a boquinha. O olhinho, eu já faço meu cílio antes, porque senão eu não vou estragar a minha Micron depois. Dando pra ver, amor? Bem de pertinho o rostinho? O rostinho tem que estar bem de perto, eu tô achando que deve estar muito longe. Tá bem de pertinho aqui pra elas. Ó, eu fiz o narizinho, a boquinha e puxei os cílios. A sobrancelhinha, eu faço um pontinho, desço, uma cobrinha. Faço uma bolinha, desço, uma cobrinha. Depois eu venho fazendo as sardinhas da minha Chloe. Agora eu vou pegar a minha tinta preta
E o meu boleador. Vou molhar a minha bola maior do boleador, a parte maiorzinha, no preto. E ó, só vou encostar e tirar. O olhinho dela é bem redondinho. Deixa eu só virar, gente, um pouquinho pra não ficar vesga. O olhinho preto. Soltou. E agora, com a tinta na cor areia, eu vou fazer a pintinha da bochecha, desculpa, fala sobrancelha. E o brilho do olhar dela. Lembrando que a tinta preta é bom estar seca, depois a gente vem aqui com ela mais sequinha, tá? Depois a gente vai tirar toda essa caneta fantasma de baixo, quando tiver mais sequinho. Enquanto o rostinho tá secando, eu vou enrolar o cabelo. Vou deixar ela aqui do ladinho, secando um pouquinho. O cabelo dela é um cabelinho bem tradicional, que as meninas gostam muito, é um cabelinho bem fácil. Você vai poder estar usando o seu braço, tá? Quem tem dificuldade de fazer do jeito que eu tô fazendo, me perguntam muito, qual é a medida do seu braço? A medida aproximadamente do meu cotovelo até esse vão do meu polegar é 30 centímetros, tá? As meninas sempre me perguntam, qual é a medida que do seu braço? Aproximadamente 30 centímetros, tá? Você vai pegar a lã, eu tô usando essa lãzinha aqui, meio ruiva, e eu vou dar de 18 a 20 voltas. Dezoito voltas. Vou cortar mais um pedacinho e vou amarrar aqui no meio, ó. Tirei do braço assim, ó. Tirei do braço e vou amarrar aqui no meio. Fica assim amarradinho no meio. Depois que eu amarrei, deixa eu só dar uma acelerada aqui, nesse rostinho. Por isso que às vezes eu gosto de pintar o rostinho logo assim que eu começo a fazer a boneca, pra não ter um boneca reserva, eu gosto de ter uma já pintadinha, pra gente não borrar o olho. Fraquinho, ó. Não esquenta, ou é muito frio que tá aqui, ó. Ó. Tá nem apagando a caneta fantasma. Só pra acelerar. Muito fraquinho ele. Muito fraquinho ele, tadinho. Bom, mas já não dá pra borrar tanto. Bom, agora eu vou passar cola aqui na nuquinha dela.
aqui na nuca. Quando eu passo a cola, eu esfrego a cola, não deixando buraco. E vou colar. E vou segurar. Se o olhinho não tivesse molhado, eu iria virar ela aqui e apertar na mesa. Mas como o olhinho ainda tá meio úmido, eu tô colando desse jeito, ó. Mais fácil seria virar ela assim na mesa e a gente ficar segurando um tempinho. Deixa eu botar mais cola na minha cola quente. Eu gosto de cortar, gente, porque aquele negócio pendurado me incomoda às vezes. Agora eu venho, ó, com a cola quente aqui no cocoroco dela. E de novo, ó, eu esfrego a cola quente para ela não ficar com buracos. Você puxa esse cabelinho, tapando, ó, todo o corinho cabeludo da boneca, ó. Fica tudo coladinho. Esse passo aqui vale para qualquer tipo de cabelo que você esteja usando. Lã fina, lã média, lã grossa, malha. O processo de colagem e montagem vai ser o mesmo, tá? Mesmo na malha, para quem tem muita dúvida na malha. Vou virar. E agora eu vou passar cola só aqui nas laterais, porque eu vou puxar esse cabelo para cima. Então, eu venho aqui, ó, na lateral. E eu vou puxar esse cabelo. Assim. O penteadinho já saiu. Agora eu venho com um pedacinho de lã que caiu no chão. Deixa eu só pegar aqui. Deixei ela cair. A colinha já secou. E agora eu venho e amarro aqui em cima. Fica desse jeito. Aí a gente ajeita, vê onde o cabelo tá pra mais, tá pra menos. Aí você já vai ajeitando aqui se tiver que ajeitar. Ficou bem direitinho. Aqui o cachinho da lã, aqui parecia. Então, agora eu vou cortar. Quem quiser deixar assim, pode deixar, tá? E a tesoura grande, hein? Tirar esse excesso. Eu gosto de cortar, ó, pra cima. Agora você arreia ela. E ela vai cair. E você penteia ela assim. Deixa eu aproveitar a cola quente. Só pra tirar esse borrão daqui. Você não tá passando cola quente, você tá botando Isso. calor para tirar a Só o fantasminha. calor pra tirar a fantasminha, tá?
Quando eu faço isso a primeira vez pra aluna que nunca viu lá no ateliê, elas quase infartam, achando que eu tô colando o rosto delas. Mas não, gente, porque às vezes, depois que tá com o cabelinho todo pronto, a gente, como eu joguei o secador aqui, às vezes não sai. Aí eu pego o negocinho da cola quente, né? Então elas quase morrem do coração quando eu faço isso. Achando que a gente tá colando o rosto dela. Agora, eu vou colocar a asinha. Só que antes de colocar a asinha, eu venho com um pedacinho de linha, porque essa boneca vai ficar pendurada. Então, eu venho aqui, enfio a agulha, a linha aqui na agulha. E dou nó aqui nos 2 fiozinhos aqui. Eu enfio a linha assim, ó. Venho aqui na asa e vou enfiar e vou puxar. A minha asinha já fica penduradinha, tá? Vou passar cola aqui no meio. E vou colar aqui atrás. Centraliza bem, ó. Centraliza bem. Deixa secar. Deixa o cabelinho dela mais bagunçadinho, tá? Aí aqui no meio, ó, aonde eu dei um nozinho, eu venho com a minha florzinha. Cadê que se bota? A minha florzinha, passo cola. E colo aqui no meio, ó. E deixo ela mais bagunçadinha, o cabelinho. Agora, o raminho de flor, eu vou pegar a linha verde, vou dar um ponto aqui na mãozinha dela. Um ponto assim. Aí eu venho com um pinguinho de cola, só uma sujeirinha de cola. E aquele nó que ficou, eu vou colocar aqui, ó. Só para facilitar, eu amarrar bem, você amarra bem forte. Dá um nozinho para não soltar e vai dar um lacinho. E vai cortar. Deixa eu só ajeitar ela. Deixa eu só dar uma reforçada no brilhinho do olho. Que agora eu posso fazer porque a minha tinta preta secou. Agora, a tinta branca pega, ó. Tá? Porque secou a tinta de baixo. Tá? Na original ali, eu não fiz,
Mas eu vou fazer agora para vocês verem mais um detalhezinho que eu gosto muito de fazer. Com o boleador na asinha, vou dar... Não fiz nela, mas eu vou fazer, que eu ia fazer ontem. Eu esqueci quando eu tava montando ela. São gracinhas que a gente faz na boneca e fica muito bonitinho, ó. São detalhezinhos que quando você entrega a boneca para uma cliente, o olhinho dela brilha. Porque o olho dela passa em todos os detalhes que você fez, e cada hora que ela olha, ela acha uma coisa diferente na boneca que ela não tinha visto antes. Da hora tá soltando meu pininho. Aproveitar antes que eu perca. Da hora, quando eu vou limpar, ele solta na minha mão. Muito velhinho. E já tá pronta ela. Aqui. A nossa bonequinha Chloe. Espero que vocês tenham gostado. Eu achei ela muito fofinha, muito bonitinha. Um tamanhozinho muito legal. Lembrando que o projeto tá lá na loja virtual www.ateliercheirodepano.com.br. Lá você vai encontrar o projeto da boneca e os tecidos para confeccionar a bonequinha, tá? Não vai ter kit dessa boneca, tá bom? Meninas, meninos, muito obrigada e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!